todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal PodProf, do Centro de Ensino e Aprendizagem da PUC Paraná. Dando continuidade ao nosso programa de desenvolvimento de competências digitais, docentes da Trilha 1, explorando conceitos, vamos hoje explorar um pouco mais sobre a inteligência artificial. Digo um pouco mais, pois nós já tivemos alguns outros podcasts que trataram essa temática. Essas discussões foram em torno da política, ética e outros aspectos que circundam a temática da inteligência artificial. Se você não escutou ainda, aproveite para voltar e ouvir esses outros podcasts que estão disponíveis no nosso canal. Sou a professora Dilmeire Vogeral, faço parte da equipe de competências digitais do CREARE da PUC Paraná. Hoje tenho a oportunidade de entrevistar um grande colega, o professor Kleber Candiotto, que nos trará outros aspectos importantes a serem discutidos sobre a inteligência artificial. E também nos fará refletir sobre o impacto dessa nas nossas vidas. O professor Kleber Bez Birolo Candiotto é graduado em Filosofia e em Direito pela PUC Paraná, mestre em Educação também pela PUC Paraná e doutor em Filosofia pela UFSCar. Coordena cursos de especialização pela Pós-Digital da PUC Paraná e é professor titular do Programa de Filosofia, Mestrado e Doutorado da PUC Paraná. Desenvolve pesquisas em temas como filosofia, inteligência artificial, transhumanismo e ética dos algoritmos. Professor Kleber, agradecemos muito a sua disponibilidade em participar dessa conversa conosco e seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Dilmeire. É uma grande satisfação estar aqui contigo e também poder colaborar de alguma forma com a partilha do conhecimento entre nós na universidade para promovermos, enfim, uma universidade que possa cada vez mais aprimorar a nossa forma de ensino, de pesquisa para os nossos estudantes. Então, para mim, é uma grande satisfação e honra. Obrigada. Professor, nós vamos começar, então, com a nossa primeira questão, que tem nos incomodado muito quando ouvimos as discussões em torno da origem da inteligência artificial e, como filósofo e estudioso neste campo, qual é a sua visão filosófica sobre a natureza da inteligência artificial e você acha que ela é apenas uma extensão da inteligência humana ou ela é algo completamente novo? Essa pergunta ela é muito recorrente, sobre a natureza da inteligência e a natureza da inteligência artificial. É interessante, Dilmeire, que ao discutirmos agora esse fenômeno da inteligência artificial, promoveu, de certa forma, uma necessidade de a gente debater sobre a nossa própria natureza da inteligência. Então, esse é um dos grandes compromissos da filosofia, retomar esses antigos tópicos sobre o que é inteligência, o que é consciência, o que é propriamente o conhecimento, diante desta nova realidade do século XX para cá, que é da inteligência artificial. Pois bem, tentando responder a sua pergunta, que é claro, uma pergunta muito complexa, mas eu diria que a inteligência artificial ela não é necessariamente apenas uma extensão da nossa inteligência e nem algo completamente novo. Eu diria até que a inteligência artificial ela é a evolução daquilo que nós chamamos dos artefatos cognitivos. Tem dois autores bem conhecidos na área da filosofia da mente e estudo sobre a cognição, chamado David Chalmers e Andy Clark. Eles trazem a ideia de que a nossa cognição ela não é adstrita apenas ao âmbito craniano, ou seja, não está apenas no âmbito do nosso cérebro, porque para desenvolver cognição é preciso uma interação com determinados aspectos do ambiente. Por exemplo, é uma coisa muito comum, se nós pegarmos aqui para fazer um cálculo de dois números com 3 dígitos cada um, de cabeça, é difícil. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade, mas assim, para mim não é tão fácil, acredito que a maioria das pessoas também não é tão fácil fazer um cálculo, por exemplo, 832 vezes 221. Não é um cálculo simples para fazer de cabeça. Mas o que a gente faz? A gente pega lá uma caneta, a gente pega um papel, e veja, nosso corpo, nós estamos falando aqui então olhos, mãos, com uma caneta, com um papel, isso aqui é considerado, portanto, o sistema cognitivo.
tá? Para poder, então, fazer esse cálculo, e um cálculo, inclusive, com muito mais condições de precisão, a gente realiza uma interação entre mente, né, cérebro, junto com o nosso próprio corpo, com esses artefatos, e com isso a gente gera a cognição. Então eles entendem que a cognição ela é um fenômeno que vai para além da nossa mente. Eles têm então a chamada teoria da mente estendida. Por isso que eu entendo que a inteligência artificial, embora seja um artefato resultante da nossa inteligência, nós que produzimos, né, mas ela também integra o nosso processo cognitivo, gerando mais inteligência. Então, ela não é necessariamente uma extensão, tá, da nossa inteligência, mas também ela não é necessariamente algo novo. Ela integra um processo que nós chamamos, né, de sistema cognitivo. E se formos ver, né, ao longo do processo civilizatório, a nossa capacidade cognitiva ela sempre evoluiu significativamente conforme nós fomos criando e acrescentando novos instrumentos, né? Uma espécie de muletas da cognição, né? Que faz a gente caminhar mais longe, né? Se pegarmos a própria linguagem, talvez seja a nossa primeiro grande instrumento que gerou o processo cognitivo. Imagina a possibilidade de a gente partilhar conhecimento a partir da existência da linguagem, né? Mas além da linguagem, depois nós criamos uma técnica chamada de escrita. Uma coisa que para nós é tão comum, mas veja só o que a escrita possibilitou de capacidade cognitiva. Então, veja, embora seja uma invenção nossa, mas essa invenção aumentou a nossa capacidade cognitiva com a escrita. Enfim, tem tantos autores que trabalham muito bem essa questão. Até aí, enfim, a gente se empolga, acaba falando muita coisa aqui, mas o próprio Platão, ele ficou preocupado na época lá do século IV, da Grécia Antiga, século V para século IV, quando a escrita passou a ser uma prática mais comum e começaram a dizer que seria interessante escrever livros e tudo mais. Tem até um escrito lá onde ele se vale da própria figura do Sócrates, que nunca deixou nada escrito, né? Num livro chamado Fedro, né? Que é um diálogo então entre Sócrates e Fedro, que ali há uma crítica sobre o uso desenfreado dos livros que poderiam retirar o elemento fundamental do processo cognitivo, que era o diálogo. A inteligência humana, segundo eles, dependeria necessariamente do diálogo. E ele temia, naquela época, semelhantemente como nós tememos hoje com a inteligência artificial, que a existência dos livros, o costume das pessoas quererem buscar o conhecimento apenas pelos livros, poderia retirar esse elemento fundamental da capacidade, né, de criação de ideias das pessoas. É curioso, isso é interessante, né? Para a gente fazer até um paralelo com o que nós estamos tanto falando hoje. Ele até chamava os livros como drogas da sabedoria. Ele achava assim que os livros poderiam afetar muito a nossa capacidade de desenvolver sabedoria, porque retiraria uma coisa muito importante de nós, que é a nossa capacidade de memória. Claro, né, Dilmeri, era uma preocupação muito grande diante de uma novidade na época, que era a existência de livros, mas mostra uma questão muito importante. O Platão jamais estava dizendo, olha, né, os livros não devem ser adotados, até porque ele escreveu um livro sobre isso. Seria um pouco contraditório. Mas o que ele queria dizer é o uso não consciente, não claro, né, dos livros, retirando questões fundamentais para a existência deles, como o diálogo. Eles consideraram que o diálogo, ou seja, a presencialidade, a troca de ideias, era muito importante para você poder ler bem os livros depois, né? A leitura bem feita de um livro requer o quê? Requer uma preparação prévia, que o diálogo, a conversa, que eles prezavam muito naquele contexto da Grécia Antiga, era fundamental para o desenvolvimento da sabedoria. E é interessante fazer esse paralelo com o que nós estamos falando da inteligência artificial hoje, não? Mas, enfim, nós poderíamos traçar tantas evoluções, né, de desenvolvimento de artefatos cognitivos. Depois temos instrumentos de cálculo e de navegação. Olha só, né, com Ábaco, o quanto que facilitou cálculos mais rápidos, né? A própria bússola, né? Quanto que facilitou a forma da gente mapear as nossas regiões, enfim, a gente poder percorrer diversos caminhos. São instrumentos que ampliaram a nossa capacidade cognitiva. Até é interessante falando do Ábaco, porque mais tarde, ali no século IX da era cristã, nós temos uma figura de um persa, né, chamado Al-Khwarizmi, que ele viajou em vários lugares e reuniu as técnicas que haviam em vários povos para fazer cálculos, e ele reuniu
essas técnicas de como fazer cálculos, né, num livro chamado Algebri. Aí que vem a ideia de álgebra, e aí que vem a ideia de algoritmo, porque o algoritmo vem desta figura, né, desse persa chamado Al-Khwarizmi, que depois, pelo latim, distorcendo um pouco a pronúncia e tal, né, aí ficou, né, com a ideia de... A palavra algoritmo deriva, né, do nome desse persa aqui, né, porque o que ele fez? Ele reuniu as técnicas de como você fazer cálculos que eram seguir regras, né, e como você resolver problemas seguindo um conjunto de regras, que é a ideia básica, né, dos algoritmos. Sim. Enfim, depois nós também temos uma outra evolução dos artefatos cognitivos, que são as técnicas, né, de impressão, pegando, por exemplo, a imprensa de Gutenberg, né, ali... que também foi outra revolução. Uma outra revolução, né? Cada uma uma grande revolução. Ninguém vai mais precisar. Exato. Olha só que interessante isso. Né? A imprensa de Gutenberg, você evita o problema dos erros dos copistas, a dificuldade de você ter acesso aos livros. Dos copistas? Eu assisti um filme, eu não me lembro o filme, que dizia exatamente isso. Mas o que vai ser o nosso emprego? Eu lembro dessa fala. Toda nova tecnologia, né, traz essa grande preocupação, talvez não tão preocupante quanto hoje da inteligência artificial, porque vem com um trabalho cognitivo, né, um trabalho que depende da cognição. E depois, enfim, né, os instrumentos de tecnologias da informação, como o próprio computador e internet, e hoje, a mais recente, né, a inteligência artificial. Então, vemos num processo de criação de técnicas e instrumentos que, é claro, são resultados da inteligência humana, mas, ao mesmo tempo, propiciam esse aumento da capacidade cognitiva humana, né, e que, hoje, a inteligência artificial eu vejo desta forma. Tem até, assim, eu sei que me alonguei um pouco na resposta, né? Mas tem me lembrei agora que tem uma metáfora utilizada por dois pesquisadores bem recentes. Eles publicaram um artigo chamando Pasquinelli e Joller, são os dois autores. Eles publicaram um artigo em 2020, agora mais recente, então, né, que se chama Manifesto Nooscópio. Nooscópio. Eles cunham essa expressão, nooscópio, para usar como referência, como uma metáfora ao que nós chamamos de inteligência artificial. E é interessante até a leitura desse texto, né? Eu indicaria assim, para as pessoas buscarem um conhecimento mais aprofundado sobre a crítica que eles fazem aos mitos que nós temos criado em torno da inteligência artificial. E um dos mitos, né, é esta possibilidade da inteligência artificial, portanto, gerar uma certa autonomia. Né? E por que eles usam a expressão nooscópio? Né? E aí eu concluo a resposta. Né? Nooscópio, fazendo aqui referência, por exemplo, ao microscópio, ao telescópio, né? São instrumentos, cópio, né? Instrumento que ampliam algo. No caso, telescópio amplia nossa capacidade de visão para longe, microscópio para nossa visão para algo que nós não conseguimos ver de tão pequeno que é para a nossa capacidade visual. O nooscópio seria também, né, uma ampliação da nossa capacidade de percepção, como se fosse um instrumento que amplia a nossa capacidade de percepção. Não teríamos uma percepção de um padrão, né, numa quantidade vastíssima de dados, porque nós não temos condições, né, de acessar essa quantidade vastíssima de dados. Mas com um aparelho, no caso, né, o que nós chamamos de uma inteligência artificial, agregada, é claro, com poder computacional, faz com que a gente encontre padrões numa vastíssima quantidade de dados. Portanto, isso é o que eles consideram, então, do nooscópio. Amplia a nossa capacidade de percepção. Então, é assim que eu vejo, sabe, Dilmeire? Agregando essa ideia de artefato cognitivo, de nooscópio, eu vejo a inteligência artificial nessa condição. Porém, não é um equipamento, tá, tão somente parecido como o microscópio, né, como o telescópio, como a imprensa de Gutenberg, como a escrita, porque no caso da inteligência artificial, nós temos fatores diversos aqui, que é a questão de que estamos nas mãos de grandes corporações que detêm os algoritmos e que detêm essa grande quantidade de dados para que a gente possa lá, atrás, né, do nosso computador, fazer um comando ali e esse comando gerar para nós lá um resultado fascinante,
um resultado extremamente poderoso, mas o quanto que aquilo, né, depende, sim, né, de questões que não estão ao nosso alcance porque são de interesses de grandes corporações. Aí que nasce o grande drama da inteligência artificial contemporânea. Muito obrigada. E eu queria só... você falou sobre os artefatos cognitivos, né? Eu achei muito interessante que quando você estava falando, eu comecei a pensar... por exemplo, quando nós estamos indo para algum lugar, você está do lado do motorista. Pelo menos comigo, tá? Se eu tiver que voltar, eu não volto. Mas se eu estiver dirigindo, eu volto. Porque o meu artefato cognitivo daquele momento é o meu carro. Se eu estiver simplesmente sentada, talvez a minha atenção... Eu não sei como explicar. Então, e também uma outra situação que eu fiquei pensando é a escrita. Você está ouvindo, você vai anotando. Isso faz com que você depois retome e pense melhor sobre aquilo que você ouviu. Então, é um outro artefato. Sim. Então, e aí, quando você falou que a gente, né, a inteligência artificial fez com que nós voltasse nosso foco para a natureza da inteligência, de fato é isso. Eu acho que é muito bacana ver, né, a filosofia tomando, mais uma vez, assim, conta dessa temática, porque, como você falou, é voltar para a origem da nossa inteligência. Quer dizer, por que a gente pensa? Como a gente pensa? Então, E é uma questão que, na própria história da filosofia, a gente já tem um bom exemplo disso, né? Eu trouxe aqui a ideia do Platão com Fedro, né? E tá lá, né, a preocupação dele, que nós poderíamos ter uma deficiência cognitiva se nós não fizermos um bom uso do instrumento. E no caso era o livro. Estamos falando do livro, que gerou um temor naquela época, numa figura tão emblemática como Platão, né? E da mesma forma na inteligência artificial. Mas eu acho que isso o Platão está com razão. Hoje. Sem dúvida, hoje? Platão estava com razão, e para nós hoje, né, podemos transferir a mesma preocupação de Platão para os nossos dias. Uma ferramenta como o ChatGPT é altamente poderosa e que gera grande integração, promovendo, portanto, alta produtividade cognitiva, se souber fazer bom uso. Né? E quando você menciona sobre os livros, se eu fizer as escolhas do livro que você vai ler, é a mesma coisa. Exatamente. É o mesmo caminho, quer dizer, você não escolhe, eu escolho para você o que você vai ler. Sim. Então, quando você fala nas mãos de grandes corporações, então é isso que a gente tem que se preocupar. Olha, o que esse algoritmo está me levando a pensar como? Sim. Então, o algoritmo seria, então, o que nós chamaríamos de orientação de leitura no passado. Exato, né? É a orientação de leitura. Quem está me dando a minha orientação de leitura? São os algoritmos. E a quem pertencem esses algoritmos? Eis a questão. Exato. Bom, e aí, quando a gente pensa, né, a quem pertence as indicações que nós estamos recebendo, a gente pensa também no desenvolvimento da criatividade. Sim. Quando eu deixo nas mãos da inteligência artificial para que ela crie algo para mim, tá? Será que eu não estaria... a natureza da criatividade não está sendo mudada e da inovação? Porque a inovação está vindo de quem? De quem criou para mim. E será que nós não estamos nos tornando dependentes desse artefato cognitivo? Sim, essa também é uma pergunta muito importante, né? Todo e qualquer tecnologia nós podemos ter uma dependência, e toda essa dependência traz algum tipo de deficiência, né? Acho que essa é uma questão que acho que serve para qualquer coisa na nossa vida, né? Toda dependência gera alguma deficiência. E nesse caso, né, questões que, por exemplo, né, pegando aqui me veio à mente agora um exemplo muito comum, que é o uso do GPS, né? Falando de uma questão muito importante para nós, que é a forma de nós nos localizarmos. Teve uma pesquisa realizada por uma universidade britânica, né, que foi publicada na Nature, fugiu o nome agora da universidade, qual foi? Em 2018.
é uma pesquisa realizada em torno dos taxistas londrinos, né, os taxistas lá de Londres. E essa pesquisa queria identificar, então, o desenvolvimento, né, cerebral e cognitivo, a partir de medições, é claro, de ressonância magnética e tudo mais, né, da atividade cerebral desses taxistas, aqueles que eram novos taxistas e aqueles que eram taxistas mais antigos, né? E mostrando, né, que aqueles que aprenderam a dirigir mais recentemente, e principalmente com o uso do GPS, a parte do hipocampo e do córtex pré-frontal responsável pelo senso de localização tinha um menor desenvolvimento, né? Isso mostra, assim, um exemplo bem claro, né, o quanto que uma dependência tecnológica pode trazer, né, para nós uma série de deficiências, né, como até mesmo a deficiência de localização onde nós estamos. Dilmeire, cada vez mais parece que nós nos tornamos estrangeiros da nossa própria cidade, né? Parece que a gente tem dificuldade de se localizar de um ponto ao outro da nossa cidade se não tiver o GPS ligado, se não tiver ali, portanto, essa tecnologia que depende, sim, né, de muita capacidade computacional para que a gente possa se localizar na nossa própria cidade, né? E o curioso, né, disso é que, no que se refere à questão da criatividade, nós podemos falar da mesma forma. Se eu imagino que para escrever um texto eu necessariamente sempre vou ter que recorrer a uma tecnologia, aqui fazendo referência à inteligência artificial generativa com o ChatGPT, por exemplo, começamos a criar uma dependência tão grande e, ao mesmo tempo, uma deficiência, né, sobre o nosso exercício de prática de produção de texto, que quando tivermos que produzir um texto por uma necessidade, nós tenhamos uma dificuldade imensa. Mas nós ainda estamos falando, no nosso caso aqui na Dilmeire, de pessoas que aprenderam a escrever e tentam escrever, ser o mais claro possível, sem esses instrumentos ao longo do tempo. E talvez hoje, para nós, esse tipo de instrumento venha nos ajudar, até a gente melhorar um pouco o texto aqui ou ali. Poxa, não percebi que eu poderia ter escrito melhor assim. O problema é quando nós estamos falando de pessoas que estão num processo de desenvolvimento desse tipo de habilidade, né? Que estão no início desse desenvolvimento, como os nossos próprios estudantes da universidade, né? Que estão no momento de produzir um texto onde seja proveniente de uma pesquisa, com os seus PIBICs, com os seus TCCs, e recorrendo exageradamente, no sentido de causar uma dependência, o exagero aqui eu quero dizer dependência, cria-se uma dependência, você evita, né, você causa ali, portanto, uma perda de oportunidade para que eles desenvolvam essa habilidade tão importante da escrita, porque a habilidade da escrita não é só pela habilidade da escrita em si, mas pela organização do raciocínio. Tá? O quanto que, ao aprimorarmos a nossa capacidade de escrita, ao estarmos interessados em aprimorar a maneira como eu me expresso por escrito, o quanto que isso ajuda no meu próprio processo cognitivo de estruturar as minhas ideias. E quando nós não propiciamos isso para os nossos jovens, as nossas crianças, a quantidade, talvez, de deficiências que nós vamos ter no futuro próximo em relação a uma geração que, né, não saiba, talvez, escrever, mas não necessariamente não saber escrever, mas talvez não saiba pensar com organização. Esse é o grande problema. E eu acho, não sei, né, se você concorda, né, com isso, mas ele não é quase como, se ele não souber extrair, tá? Fazer bons prompts, boas questões, tá? Se ele não tiver essa lógica, essa lógica de pensamento, ele não vai saber fazer boas questões. E aí vai existir um retrocesso, se a gente for pensar, até na forma do uso. Talvez alguns, aí entra o que a gente chama a exclusão que o próprio mundo digital vai causar, porque alguns vão saber muito utilizar, outros vão ser dependentes, que eles vão usar minimamente essa inteligência e aí vão deixar ser, não dominados, como que a gente poderia dizer? Eles vão ser dependentes do pensamento alheio. Do pensamento, exatamente. Eu e o Murilo, professor de filosofia aqui também, né, que integra a equipe de vocês, né, nós elaboramos um artigo e enviamos para avaliação, esperamos aprovação, onde a gente fala sobre a hipercognição restrita e a hipocognição ampliada. É a ideia que a gente quer defender nesse nosso artigo, né?
A hipercognição é quando a integração entre humano e máquina, ou seja, a máquina aqui entendida como esse artefato cognitivo, né, que é a inteligência artificial, o quanto que o humano que tiver, né, não só uma boa estratégia de uso, mas também um repertório de uso, né, o quanto que esse humano, junto com esta tecnologia, pode ampliar a sua capacidade produtiva. Porém, cada vez mais restrito esse tipo de acontecimento. Então, haverá uma hipercognição nessa integração com esse artefato, mas muito restrito a alguns, poucos. Enquanto a tendência é haver uma hipocognição ampliada, generalizada, que a gente fala lá, né? Que é o quê? Né? Que é aquele que vai lá o mais fácil possível, vai lá dar aquele comando mais simples, com menor quantidade de repertório, e isso vai gerando outro item, outro artigo que a gente acabou de publicar, né, eu e Murilo também, que a gente defende a ideia de um achatamento epistemológico intenso. Achatamento epistemológico sempre existiu. Você falou uma coisa muito bacana aqui, né? O que é, sei lá, né, uma indicação de livros num currículo escolar? Já é um achatamento epistemológico. Você está dedicando, isso aqui que deve ser lido. Mas a questão hoje é que esse achatamento epistemológico está tão intenso, tão intenso por conta de que a produção oriunda desse tipo de uso com a inteligência artificial, a produção textual, a produção daquilo que é disponível na internet, é gigantesca. Há uma inundação de novos textos, novos vídeos, né, oriundos da interação, mas uma interação não tão bem consistente do humano com as inteligências artificiais. Eu acho que no ano passado você deve ter ouvido falar que a Amazon suspendeu temporariamente a avaliação de novos livros, porque recebeu uma enxurrada de livros de uma hora para outra, decorrente do uso de muitas pessoas com, né, a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, que foi, né, em 2023 que ele se popularizou, né, e, consequentemente, né, interrompeu um período porque muitos desses livros eram claramente textos oriundos desta produtividade. Então, veja só que é um processo que se retroalimenta, né? Então, o que você tem lá, né? Pegando aqui, já que a gente tocou nesse assunto. E é um problemaço isso quando a gente fala no âmbito da universidade, né? Você tem, né, a quantidade de dados que o ChatGPT 3, agora o 4 é outra coisa, né? Que o 3 tinha, até meados de 2021, final de 21, perdão, né? Tudo que havia na internet até ali. E, com base nesses dados, então, criou-se todo esse conjunto abissal, né, enorme, né, de dados, para que, com uma máquina estatística extremamente poderosa, que é o GPT, né, produzido pelo GPT, pela OpenAI, conseguisse, então, dali desenvolver uma série de padrões para gerar textos de uma maneira surpreendente com essas novas tecnologias de inteligência artificial generativa. Mas o que nós temos hoje, né, com o GPT-4, o ChatGPT, né, na versão 4, né, que ele recorre aos dados que estão na internet nesse momento. Só que de 2022 para cá, principalmente de 2023 para cá, uma enorme quantidade de dados, seja de redes sociais, seja naquilo que está na internet livre, são oriundos deste tipo, né, de processamento, que é uma lógica do quê? De identificação de padrões. Então você tem uma tendência em aumentar uma quantidade, mas de algo muito semelhante. Porque os padrões, eles vão se estabelecendo cada vez mais incisivamente. E cada vez mais você vai ter menos material confiável nessa base de dados. Da mesma forma, concorda? Porque se a gente for pensar, quando a internet surgiu, para você criar um blog, para você postar, então primeiro começaram a surgir as bases de dados, de artigos, os jornais, enfim. Depois surgiram os blogs, então cada um virou produtor de conteúdo. Só que agora a produção de conteúdo não é só limitada a uma pessoa produzindo conteúdo, não. Você consegue, com o ChatGPT, produzir conteúdo em larga escala, e como você disse, que nem sempre, que vai estar alimentando essa base. Que é essa ênfase do padrão, né? Você tem o aniquilamento do novo, o aniquilamento do diverso, por conta da ênfase do padrão, porque é assim que opera a inteligência artificial. Ela vai pegar a combinação mais provável entre os chamados tokens, né, que não é necessariamente nem palavra nem sílaba, mas os tokens que, né, estão mais
com maior probabilidade de um aparecer na sequência do outro. Isso aqui é uma identificação de padrão. E é uma máquina extremamente poderosa para fazer esse tipo de padrão, que aliás impressiona, né? Você coloca um comando bem feitinho lá, é impressionante o que ele te traz. Só que aí vem uma diferença significativa, né, Gilmeire, que não é aqui uma visão tecnofóbica de dizer que esse tipo de tecnologia não seja extremamente interessante. Ela é perigosa, tá, pelo seu potencial, mas ela pode ser usada de uma forma muito clara, muito produtiva. Mas para isso requer o quê? Alguém muito preparado para fazer esse uso, alguém que tem um bom repertório, alguém que um especialista naquele assunto, que consiga identificar o que talvez ali dessa identificação de padrão não faça muito sentido para questionar, para buscar mais fontes, para corrigir e produzir um material de qualidade, que é possível você produzir um material de qualidade a partir. Mas isso é muito restrito. E cada vez mais restrito. A tendência é que isso seja cada vez mais restrito. E por isso que gera uma preocupação muito grande, principalmente nós no âmbito da universidade, que produzimos conhecimento, que ao mesmo tempo estimulamos o ensino. Estamos ajudando o estudante a construir o seu repertório. Exatamente. O seu repertório, né, num contexto onde, né, há uma diminuição de repertório. Então nós estamos com esse grande desafio enquanto professores e professoras nessa universidade, né? E aí quando você tocou num assunto, assim, num ponto, quando você fala de muita produção de conteúdo, nós vimos que as redes sociais, elas mudaram a forma como as pessoas se relacionam, a forma de interação. Nós também vimos que as redes sociais, elas vivem de uma produção de conteúdo, né? E que muitas pessoas, essa é a única fonte de... Como é que eu posso dizer? É a única fonte de informação, tá? E aí a minha pergunta agora vai justamente em direção a essas relações, tá, interpessoais, a partir da IA, da inteligência artificial. Você acha que... Porque já mudou muito com as redes sociais, né? Então a gente sabe que é completamente diferente. E agora, com a inteligência artificial, a interação humana e essas relações interpessoais, elas se modificam, elas nos aproximam, nos afastam? Como que você percebe? Pegando até um pouquinho parecido, uma parte do meu argumento tem a ver com a nossa primeira pergunta, lá quando falávamos sobre uma espécie de gerações de artefatos cognitivos, né? Da escrita, né? Depois lá os instrumentos, né, de cálculo e de navegação, enfim. Cada inclusão de tecnologias como essa, que ampliam a nossa capacidade cognitiva, afetam a nossa percepção e, ao mesmo tempo, afetam as nossas relações, né, interpessoais. Porque imagine você, né, o quanto que isso trouxe de impacto, não estou nem falando positivo ou negativo, mas impacto você enviar uma carta para alguém, né? O impacto de você divulgar em massa, como foi o caso da imprensa, poder divulgar de massa uma informação e destruir com a imagem de alguém, né, por exemplo. Ou, né, você colocar uma ideia incisiva ali, muito importante, de uma revolução que deveria acontecer. Depois com a própria computação, o quanto que facilitou com a internet, os e-mails, enfim. Mas hoje com a inteligência artificial, né, de fato, nós estamos percebendo estas mudanças de uma forma muito mais intensa. Isso é uma questão óbvia. Mas o que é, talvez não tão óbvio assim, né, é o quanto que nós estamos retirando de elementos humanos, que diferentemente das outras, que de certa forma potencializavam as relações humanas e traziam mudanças, mas pela potencialização, essas de certa forma estão promovendo condições de migração de relações humanas com relações humano-máquina apenas, né? E não humano-máquina-humano, humano-máquina, né? Espero que a galera não vá atrás desse aplicativo, mas tem um aplicativo chamado Réplica, né? Que uma russa, esqueci o nome dela, uma russa... Cuida, né, o sobrenome dela. Em 2017, ela perdeu um grande amigo, né? Roman era um amigo dela. E ela decidiu, ela era uma especialista na área de aplicativos, tal, e ela criou um aplicativo para continuar conversas, que ela tinha fazer muita conversa com o seu amigo, mas continuar conversas com aquela ideia de ser o seu amigo ali, próximo, né, enfim, da maneira de ser dele e tudo mais. E depois ela percebeu o quanto seria interessante isso se tornar um negócio se fosse para promover relacionamento amoroso. Aí criou a Réplica. Réplica é um aplicativo extremamente utilizado hoje
que você cria um avatar de uma namorada, de um namorado, enfim, de alguém que você quer manter um relacionamento. E se vocês colocarem na internet, nesse momento aqui, para vocês verem o que já existe de relato sobre isso, é uma coisa que é impressionante. Tem até fazendo alusão aqui a sétima arte, né? Tem até aqui o Black Mirror, tem um episódio chamado Volto Logo, né? E tem uns 10, 12 anos esse episódio. E quando eu vi aquele episódio, nossa, que loucura isso. E nós estamos vendo exatamente isso. O filme Her, né, também, lá com o Joaquin Phoenix também. Eu sei que quando um professor indica um filme, a gente anota para nunca pegar, porque deve ser uma chatice, né? Mas Her, acredito que muitos devem ter visto. Esse filme é muito bacana. Esse episódio do Black Mirror. Então, né? Esse episódio de Black Mirror, eu me lembro, mas lembrar. Eu não... Né? Agora que você está falando, nossa, exatamente. Exato. E o Her, né, lá você tem uma figura, lá, um personagem que ele se apaixona por uma inteligência artificial. Né? E nesse caso, vocês vão ver ali relatos, se vocês colocarem na internet hoje, de pessoas que estão delegando a sua experiência humana da paixão por humano para uma paixão por uma inteligência artificial. E olha que interessante, Dilmeire, ela não vai brigar contigo, ela não vai puxar no seu pé por alguma coisa, não vai te contrariar, porque a sociedade hoje... Byung-Chul Han tem razão de uma coisa, Byung-Chul Han, esse filósofo coreano, né, que faz muito sucesso, ele tem razão de uma coisa que a sociedade cada vez mais quer fugir da negatividade, só quer buscar a positividade, ou seja, só quer buscar o reconhecimento, aquilo que dá certo, mas não quer ter um enfrentamento do diverso, enfrentamento do negativo. E, consequentemente, né, um aplicativo como esse tem grande aceitabilidade porque você cria uma persona perfeita, entre aspas, para você se relacionar no sentido de não ter a negatividade. Só que isso, obviamente, né, traz uma profunda alteração na forma como nós entendemos as relações humanas, porque a relação humana autêntica, ela é um desafio constante. Tá? É um embate. É um embate, é um desafio constante de você ceder, de você, né, também se impor em alguns momentos. Ou seja, a negatividade faz parte do processo da construção das relações humanas. Negatividade nesse sentido, né? As pessoas não devem entender negatividade como algo ruim. A negatividade faz parte, ou seja, né, o excesso de positividade é que é o nosso grande problema, porque as pessoas não conseguem depois dar conta da vida como ela é. Talvez seja hoje um grande drama desse excesso de migração de experiências que seriam humano com humano, ou no máximo a máquina mediando, agora humano-máquina exclusivamente. Tem até a Gazeta do Povo esse ano, né, fez uma divulgação de um aplicativo chamado Hereafter, né, que coleta todas as informações de uma pessoa que já faleceu, e informações nas redes sociais, etc. E se você, antes dela falecer, né, se você ainda conseguir obter, né, um conjunto de um questionário, mais informações, consegue ainda melhorar uma inteligência artificial para que esta pessoa agora falecida possa persistir enquanto uma inteligência artificial para você continuar interagindo com ela. Então veja você, né, que impacto enorme nós estamos falando aqui numa questão fundamental da nossa existência, que é lidar com o luto, que é lidar com a perda, né? Você ter um ente querido que continua agora interagindo contigo nesta outra condição de inteligência artificial. Nesta ilusão. Nesta ilusão, tá? Sem dúvida, né? Uma ilusão. Mas ao mesmo tempo é uma ilusão para nós, para a pessoa, ela começa a ter uma interação tão forte que é como se um ente querido estivesse presente, como se uma namorada fosse, no caso lá da réplica, né? Então, essa nova realidade, nós, professores, temos que entender cada vez mais, porque, de certa forma, a geração que nós estamos recebendo na universidade estão cada vez mais interagindo com esse tipo, né, de experiência que aniquila ou, né, pelo menos, torna mais problemática a relação humana autêntica, que requer o quê? Negatividade, que requer embate, que requer perda, que requer o negativo, que nós queremos cada vez mais anular na nossa sociedade, na era da positividade, né? Então, a inteligência artificial, veja que ela começa a congregar com outros fenômenos da nossa realidade extremamente perigosos, ao meu ver, né? Porque imagine você o que é o processo do luto, o que é o processo de um relacionamento amoroso, onde você retira o elemento mais importante, que é o ser humano, né, que você tem ali diante de você, ou que você não tem mais diante de você, né, e você precisa lidar com essa perda. Então são questões muito importantes para nós também pensarmos
no âmbito da universidade, como nós promovermos também uma espécie de uma chamada de atenção para os nossos estudantes para entender esses processos, para perceberem o quanto que isso pode ser problemático para a sua própria condição existencial, né, enquanto ser humano. E aí, Kleber, agora que você retomou, né, sobre o papel da universidade, porque eu fico pensando que outra organização os jovens teriam, tá? Que não fosse a universidade, perfeito, para fazê-lo repensar sobre tudo isso, entendeu? Porque no núcleo familiar, cada vez menos. Né? Eu acho assim, é quase como alguns talvez em seu núcleo religioso, seu núcleo, mas a universidade é o lugar que congrega diferentes jovens de diferentes religiões, de diferentes, ou seja, a diversidade está na universidade. Então, talvez esse seja, acho que, o momento em que a universidade se mostra mais importante. Mais relevante que na história da humanidade. Exato. Né? Por conta até eu falo assim que nós estamos cada vez mais numa aproximação descomprometida, né? E um afastamento comprometido, né? Ou seja, as pessoas, a inteligência artificial aproxima com tanta facilidade, mas é uma aproximação descomprometida, né? Mas ao mesmo tempo, quem já está próximo de nós, nós deveríamos nos comprometer, nós nos afastamos diante de nós, né? Porque estamos ali cada vez mais distraídos, né? Com aquilo que a autora chamada Lemke fala, né? Com essa nação dopamina, né? Ou seja, com essa forma de você se alimentar disso do tempo inteiro. Então eu vejo assim, a universidade talvez como, não sei se eu estou exagerando, Dilmeire, mas como o nosso último reduto da potencialização da natureza humana, né? Porque diante dos acontecimentos dessas novas tecnologias, da imposição dessas grandes corporações por conta de deterem essa tecnologia extremamente poderosa da inteligência artificial, a universidade ela tem um papel fundamental para que a gente resgate o que é a criatividade humana, o que é ser criativo, o que é aprendizagem dentro desse contexto. E é claro, não excluindo essas tecnologias, né, mas fazendo bom aproveitamento delas para melhorar uma série de questões da nossa vida. Sim, a inteligência artificial ela vai melhorar tanto a nossa vida, por exemplo, na questão da saúde, né? Até eu digo assim que eu acho que nos próximos 5, 10 anos seriam os piores anos para a gente morrer, né? Porque se a gente sobreviver a esses 5, 10 anos, a possibilidade de você viver muito mais é bem maior por conta dos diagnósticos cada vez mais precoces, dos tratamentos cada vez mais precisos, que isso a inteligência artificial beneficia tanto. Mas, por outro lado, nós temos que cuidar com a própria condição existencial humana. O que nós estamos comprometendo, criando uma condição de vida mais longa, mas talvez de mais sofrimento existencial. E cabe à universidade, então, questionar muito fortemente nas nossas estratégias de ensino, como que a gente promove o ambiente lá do Platão, né? Do diálogo, né? Da gente debater, não de excluir o livro, mas fazer bom uso do livro. Como que a gente pode promover esse espaço na universidade? E aí, não querendo puxar um pouco peixe para minha brasa, né? A filosofia integrada a todas as áreas, não quero dizer que é exclusiva, mas a filosofia enquanto prática, seja lá na educação, seja lá nas engenharias, seja no direito, seja no negócio, mas a filosofia enquanto uma prática, ela é fundamental nesse processo para que a gente não fique cada vez mais refém dessa instrumentalização que é enfatizada com essas novas tecnologias. Nós nos tornamos instrumentos de um processo de produção de dados. Professor Kleber, nós já estamos chegando ao fim do nosso tempo. Poxa, passa rápido. Nem eu vi passar, tá? Foi uma interação. Espero para quem esteja nos ouvindo também, né? E eu quero agradecer mais uma vez em nome da equipe de competências digitais do CREARE, a sua participação nesse videocast e convido os professores a explorarem os outros podcasts que estão disponíveis na Trilha 1 e se aventurarem nas demais trilhas oferecidas pela nossa proposta de formação de competências digitais. Obrigado, Dilmeire. Foi um grande prazer estar aqui e até uma próxima oportunidade.